Olá! Chegamos à reta final da nossa oficina de luminotécnica do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e fiquem agora com a nossa última aula. Olá vocês, sejam todos e todas bem-vindas para mais uma aula. Essa aula aqui vai ser um pouco diferente. A gente vai mais conversar com vocês sobre a profissão de iluminação cênica, ou essas profissões que englobam a iluminação cênica, e a gente vai contar um pouco das experiências que a gente já teve para meio que ilustrar para vocês como é que é trabalhar nessa área. Está aqui o Haroldo, todo mundo já conhece, um dos professores. E o Haroldo é um dos grandes técnicos que a gente tem aqui em Brasília, técnicos de luz. E aí eu queria saber para ele, e eu queria que ele contasse para vocês, como é que ele começou a trabalhar nessa área de iluminação, Haroldo. Conta pra gente. Olá a todos. Comecei primeiramente com a Carminha, mais voltado para cenário, e depois fui me interessando por essa área de iluminação, fui me especializando, fiz um curso com o Aldo, aí depois do Aldo comecei a trabalhar muito assim com o Dalto Camargos, que é um grande iluminador aqui de Brasília, e fui estudando mais um pouco sobre iluminação e virei o técnico aqui do teatro. Já era técnico de cenotécnico, fazia outras coisas, era o bombril do teatro, na verdade, que se chama, que faz várias funções, e depois comecei a me especializar mais, fiz alguns outros cursos, e aprendendo também com outros iluminadores que vinham para o teatro, e depois fixei mais nessa parte de iluminação. Ainda faço outros trabalhos também voltados na área do teatro, mas mais voltado mesmo para a iluminação. E depois conheci Marcelo, conheci Caco, fui para a área de galerias, então várias experiências diferentes na área da luz. Então, depois trabalhei em outros festivais, trabalhei no cena contemporânea por uns 10 anos como técnico e fui só me especializando. Mas sou mais especializado mesmo na área técnica, porque aqui em Brasília ainda é muito difícil você ter um curso para formar mesmo um iluminador. Então, esse eixo aqui de Brasília tem esses problemas de não ter. Agora que o Marcelo, de um tempo para cá, está desenvolvendo, tem o Moisés, que desenvolve oficinas, então a gente vai se aperfeiçoando com essas oficinas e pesquisas também. O que mais me interessa, mais me emociona em você, Haroldo, é que você começa, a Carmen, ela praticamente vai te pegar na porta do outro teatro que ela tinha, né? Você tá lá e assim, menino, vem cá, vem trabalhar aqui dentro, vem me dar uma ajuda. E o que fez você se encantar e não sair mais dessa área de iluminação, dessa área teatral? Então, realmente eu não tinha contato nenhum com teatro. Como vim mais da construção civil, trabalhava mais como eletricista, trabalhava com meu cunhado mais, então. E depois de um tempo fiquei desempregado, aí me vi trabalhando numa banca de jornal, final de semana lavava uns carros da Maria Carme, aí conheci ela, conheci o Marro, ficava na banca de jornal e depois ajudando lá o senhor Wilson. Aí ela me chamou, disse que tinha um teatro pequeno e comecei a dar os primeiros passos lá, mas agradeço muito a ela por isso, até hoje. Maria Carme e o Marmo, eles são os proprietários do teatro que a gente está aqui agora. E são duas pessoas que representam muito para a cultura aqui em Brasília. Eles tiveram 2 teatros, esse
e um outro que era menor, quase que uma garagem de uma casa. E são dois fomentadores da cultura dentro de Brasília, principalmente da cultura teatral, né? Mas, Haroldo, você tinha outras possibilidades de tentar voltar para a construção civil. O que te chamou mais atenção, que te fez você apaixonar pela luz? Então, na verdade, depois que comecei a fazer alguns trabalhos com a Maria Carmen, eu já me achei em outro patamar, né, de querer estar ali, ver uma coisa pronta, entendeu? Que saía de uma maquete, então, que ela sempre fez as maquetes dela e vamos lá, Haroldo, vamos fabricar isso, vai dar certo isso, vamos testar isso. Então, foi mesmo que uma aprendizagem, um passo a passo e depois para cair na iluminação, né? Que através de você montar um cenário, você faz uma contra-regragem, você fica de olho, né? Então, você vai se interessando por outras partes e aí me apaixonei pela luz, estou aí até hoje. Você se pensa em trabalhar em outra profissão hoje? A princípio, nunca. Não, né? Passou pela minha cabeça. É uma coisa que a gente fala assim, a luz ela te pica, e quando esse besourinho da luz te pica, cara, você se apaixona e não sai mais, né? É verdade. Quais são Vamos começar um pouco assim. É apaixonante trabalhar com luz, né? Mas é uma responsabilidade também muito grande. Quais são as dificuldades aqui em Brasília para se trabalhar com luz? As dificuldades aqui em Brasília, as principais que tem, entendeu? É você chegar em teatros sem manutenção. Você sabe que é de alto risco trabalhar com iluminação, você não tem manutenção, você chega, refletor não funciona, escada ruim, então você está ali correndo risco para correr atrás, entendeu? De um trabalho que você, às vezes, você não pode dizer não, tem que ir, mas sempre com precavido, com todos os IPIs, porque é complicado isso, a parte da manutenção que mais chama atenção, de não contratar um técnico mesmo de iluminação, entendeu? Às vezes aqui tem muita empresa terceirizada que contrata por contratar, mas o cara nunca passou por uma especialização, então ele não tem noção do risco de um teatro, entendeu? De ter uma formação para esses funcionários dele. Então, pensa mais no dele do que no próximo que vai estar diretamente trabalhando com iluminação. Por isso que é fundamental a gente estudar, não é? Exato. A gente está se especializando. Em Brasília existe uma carência muito grande de técnicos especializados nas áreas tanto da iluminação como da cenografia, porque geralmente são pessoas que entram nesse espaço, não sabem nada do que estão fazendo, entram para ganhar uma grana, um trocado, e às vezes a pessoa contrata porque é mais barato e o cara fica ali e não sabe nada, nunca foi a um teatro. E é uma das coisas que a gente está brigando hoje em dia, para que cada vez mais as empresas e os teatros possam contratar técnicos especializados. E eu acho que é uma oportunidade para vocês que estão fazendo essas aulas, infelizmente de uma forma remota, por vídeo, mas depois procurem a gente, porque a gente tem trabalho e a gente pode inserir vocês no mercado, de vocês aproveitarem também esse espaço, essa lacuna, porque a partir do momento onde nós tivermos esses técnicos e técnicas bem qualificados, a gente pode, duas coisas, uma, exigir qualidade de trabalho melhor, né, dos nossos contratantes. A gente pode exigir uma valorização também melhor, porque você despende um tempo estudando, pesquisando e trabalhando para você se aprimorar cada vez mais. E isso significa, dentro do nosso sistema social que a gente vive, isso significa uma mão de obra qualificada, e mão de obra qualificada no mercado de trabalho é uma mão de obra mais valorizada. E se vocês
encararem esse desafio mesmo de ir atrás desse curso de luminotécnica e se aprofundar cada vez mais, o mercado vai se abrir para vocês. A gente tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada, né, Haroldo? Exatamente. Aqui no Teatro Goldoni mesmo, tinha sempre um programa que chamava STEC, então já foi formado muitos técnicos por aqui e também muitos assistentes meus já estão aí também no mundo aí trabalhando. Sim. Posso citar aqui Giovanni, Jefferson, tudo começaram comigo aqui no Goldoni ou em outro local, então é super importante também você transmitir o conhecimento, né? Então eu sempre gosto de estar passando meu conhecimento para as pessoas sem problema nenhum. Cola no Haroldo, gente. Quando acabar essa pandemia, procure o Haroldo, porque aí vocês vão aprender efetivamente na prática. E uma das coisas da iluminação que é muito importante, assim, por mais que a gente leia, por mais que a gente tenha acesso a livros, a textos e estude, a prática dentro da luz, ela é muito importante. Porque eu fico vendo, quando eu comecei particularmente, eu não entendia nada de luz e pensar essas coisas dos ângulos, das luzes, porcentagem, função de luz, para mim, olha, não fazia o menor sentido. Mas na prática, e obviamente estudando, as coisas foram se encaixando. E aí esse campo foi se abrindo e particularmente eu fui me apaixonando cada vez mais. Agora, Haroldo, não é fácil trabalhar com luz aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília é muito complicado. Eu, particularmente, já conheço muita gente, mesmo assim, tem uma parte assim que deixa muito a desejar, né? Tem diretor que chega e fala: ah, mas você está ganhando mais do que um ator. É absurdo essa fala, né? E isso acontece muito, você Sim. mesmo já ouviu muito isso, eu acredito. Então, chega uma produtora, muito caro, consegui pela metade do valor. Eu falo, pode contratar. Só que a qualidade vai ser péssima, né? Péssima certeza. Qualidade, você às vezes não consegue fazer a montagem. E teatro é ao vivo, né? Tem um horário de acabar. Sim. Liberar o palco. Então, tem dessas coisas que acontecem. Tem grupo que mesmo vindo de fora, mesmo grupos que já sabem qual é o valor do diário, chega aqui, não, eu não tenho esse valor. E aqui, também aqui em Brasília, existe essa forma. Você faz um projeto por faca e esquece da técnica, entendeu? Depois, não tem dinheiro para isso não. Então, e eu, depois de um tempo, eu falo não para alguns projetos, infelizmente. A gente está criando uma mentalidade, e essa é uma batalha política nossa também, dos técnicos, de que o governo também ele consiga olhar para essa parte técnica como pessoas importantes também. E a gente está pedindo, dentro da Secretaria de Cultura, um espaço dentro dessas representatividades da área teatral, que essa parte técnica também assuma, onde nós possamos, por exemplo, definir editais para que a gente possa formar técnicos, que a gente possa participar de fomentos de leis, seja distritais ou federais, onde essa parte técnica possa ser contemplada, porque hoje em dia você tem muitos diretores, atores, produtores sendo contemplados e ninguém consegue reconhecer a parte técnica como um ser importante. E existe teatro sem técnicos? Existe muitos teatros sem técnicos. De boa qualidade? De boa qualidade, mínima. Não tem. Não se faz teatro, não se faz a cena teatral sem a parte técnica. Pode ser a pessoa que abre a porta para você, ele é um técnico. E ele está ali, e ele é extremamente importante para o fazer teatral. Então a gente está brigando com isso também, né, Haroldo? Para que a gente possa ser reconhecido como uma função. Tem um outro ponto que a gente tem que levantar também, que é um ponto que trabalho não é todo dia, né? Exatamente. Principalmente no início do ano, né? Que para ali meados de dezembro, sei lá, uma loucura ali
novembro, dezembro é uma loucura, que tem muita coisa, então acontecer na cidade. Aí chega, depois do dia 20 ali, de dezembro parou, você vai voltar depois do carnaval, assim, efetivamente, trabalhar direto. Então, você como um micro, que a maioria aqui em Brasília, os técnicos são micro. Um microempreendedor, empreendedor, então vai ficar ali 3 meses praticamente parados. Então, por isso é que tem que ter uma certa organização para... Uma organização financeira é fundamental. Com os recursos para poder ter uma verba Sim. reservada. Mas tudo que você construiu na sua vida foi através desses trabalhos com iluminação, né? Com certeza. Através do teatro, conseguir uma casa, que antes não tinha casa, conseguiu a casa, tem carro, então consegui uma certa estabilidade através do teatro mesmo. Sim, mas isso é aquela coisa, assim, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente encara esse desafio diariamente, porque tem dias que vão ter 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo e tem meses que não tem trabalho. Esse fluxo de trabalho faz com que às vezes o dinheiro não entre, mas as contas continuam. A organização financeira, ela é fundamental. Às vezes, isso pesa muito para alguns aprendizes nas áreas de iluminação. Essa instabilidade, a pessoa não consegue lidar muito bem com ela. Aí a pessoa acaba tomando um outro rumo e acaba fazendo outras coisas na vida. Bom para ela também, né? Porque também você fica angustiado se dinheiro entra e se dinheiro não entra, cada um lida como é. Eu, particularmente, eu aprendi a lidar com isso. Mas até aprender a lidar com isso foi muito sofrimento. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não troco esse espaço do teatro por uma mesa de escritório, para bater ponto todo dia. Acho que a gente que trabalha com teatro, a gente vê o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, né? A gente vê a coisa, quando a gente fecha acontecer, isso dá uma emoção dentro, né? Muito grande. Pelo menos para mim, toda vez que eu vejo um aplauso de um público no final de uma apresentação é excepcional. Isso move a gente por dentro, fica né? Assim, bebê comprido, ufa, tá bom. Não é? Vamos voltar amanhã de novo, fazer melhor. Sim, e isso é o que mais encanta. Você trazer a sua criação e você fazer parte de uma criação, e cada teatro, cada peça é completamente diferente. Você está se sentindo útil, você está se sentindo produtivo, você acaba se sentindo um criador também junto. Porque nós aqui também somos artistas, né? Exatamente. Sim. E como artista, a arte nos proporciona novos conceitos, novas visões de mundo que são extremamente interessantes. E uma coisa que se a gente não tivesse nesse meio, a gente não teria contato nenhum, mas nenhum mesmo. Quer ver? Alô, me diga das suas viagens com teatro. Foi várias. Várias, né? Várias viagens. Inclusive, as que saí aqui do Brasil foi por sua causa, que foi com a Luciana Matuchelli, com Elizabeth Turcotte, que eu adoro fazer a peça, dá um trabalho. Eu queria trabalho, mas o Haroldo segue o espetáculo, sim. Ele monta e opera. E já fui para outros lugares, além de viajar muito aqui no Brasil, já viajei também com outros com a Carminha, mas para fora, para Colômbia, fui para Argentina e viajei muito aqui dentro do Brasil com essa peça já. Ela está chegando esse ano. Se não fosse essa pandemia, era para chegar a 100 apresentações. 100 apresentações? Uau! Parece que está 86 apresentações. Se você pensar que cada local que que vocês montam, existem no máximo 4 apresentações, então são vários lugares apresentando. Lugares. Aqui no Brasil mesmo foi vários. Fora aqui em Brasília, né? Sim. Já circulou, acho que quase todos os teatros também. E ver o sorriso e a cara das pessoas no final, contentes com o que estão assistindo também, é uma emoção
que não tem como medir, né? Exatamente. É muito legal. Independente da linguagem, é muito legal. Satisfatório, né? Pra fazer. Qual emprego você teria que te proporcionasse viagens ao exterior e recebendo, você estando num hotel bom, Hotel de luxo. Hotel de luxo, comendo bem, conhecendo culturas novas e, detalhe, recebendo para estar lá. Isso é para poucos. Então, essa parte financeira aqui, que a gente fala que é meio complicado, tem as suas coisas boas, como essas de você conhecer esses espaços. Com o teatro, eu já fui para vários outros países. Eu cheguei até a Hong Kong, que é um país mais distante. Na Europa, conheci vários países, fui para o Canadá, Estados Unidos, América do Sul, aqui quase todos os países. E detalhe, recebendo para estar trabalhando. E o contato com essas novas culturas, com essas outras culturas e com os teatros dentro desses outros países faz a gente crescer como pessoa também, né? Com certeza. Inclusive lá na Colômbia, muita coisa bagunçada. Eu aproveitava tempo vazio, chegava lá com o técnico de lá. Vamos lá, vamos arrumar ali. Aí como? Não sei, não tem. Ia lá, arrumava os pontos de luz, tudo bagunçado, um monte de fio, saía tirando tudo, dava uma ajeitada. Então, isso tudo é gostado que faz, para poder estar ali com a mão na massa direto. Sim, é gratificante. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Barcelona. A gente estava em turnê. Turnê é quando você pega um espetáculo e sai apresentando ele em vários lugares numa viagem só, né? Até você voltar para casa. E a gente ficou num hotel extremamente luxuoso. Era um hotel de 4 estrelas, sim, mas muito luxo. Você deitava na cama, a cama te abraçava. E quando eu desci para tomar café, tinha champanhe no café da manhã. Qual emprego me daria dinheiro para estar num hotel luxuoso com champanhe no café da manhã? Só o teatro proporcionar isso, só a luz proporcionando isso pra gente. É muito legal. É muito legal, essas são as partes muito bacanas. E tem outra parte que é muito legal, a gente conhece muita gente, né, Haroldo? Muita gente. Aqui em Brasília mesmo, conhecemos muita gente. E como é que é essa relação da parte técnica com essas outras partes de produção, que são os atores, diretores, produtores? Então, na minha parte é bem tranquilo, assim, como eu trabalhei muito tempo já com a Maria Carmen, então ela sempre falava comigo, esses são nossos clientes, a gente tem que tratar bem, porque eles que vão voltar, eles que vão ajudar a pagar as contas, e você tem que tratar ele como um cliente. Então eu levo isso para minha vida, e é o jeito que eu trato as pessoas aqui. Quem já esteve aqui no teatro sabe que eu trato da melhor forma possível, entendeu? Consigo ajudar da melhor forma possível para tentar desenrolar o trabalho. E minha convivência com os produtores aqui de Brasília, muito boa mesmo. Com os grupos que vêm aqui pro teatro, sempre foi muito boa. A receptividade que a gente tem com as pessoas e o respeito com as pessoas no trabalho faz com que a gente seja, primeiro, respeitado enquanto profissional dentro do trabalho e, segundo, que a gente tenha trabalho para o futuro. Imagina vocês trabalhando com uma pessoa que seja desorganizada, que não cumpre o horário, que estraga as coisas, que trabalha reclamando e que te xinga quando a coisa dá errado. Imagina a situação. Então, quanto mais você tem esse acolhimento, né? Quanto mais você tem esse respeito nessa relação de trabalho, tratando as pessoas com respeito e com educação, mais as pessoas te chamam para trabalhar
e mais as pessoas te indicam para trabalho também, né? Exatamente. Porque sabem que você é confiável, né? Porque onde eu trabalho eu penso, não vou trabalhar aqui só uma vez. Sim. Eu quero continuar trabalhando, então por isso que a Maria Carmen tem essa flexibilidade, mesmo quando eu era fixo aqui, ela sempre liberou eu para ir para outros teatros, às vezes deixava um assistente, viajava, então ela sempre me ajudou muito nisso também, entendeu? E eu só tenho a agradecer por estar aqui aí. Isso que o Haroldo falou, ele é extremamente importante. Qualquer local que você entra para trabalhar, você tem que pensar, vou voltar nesse espaço e vou trabalhar aqui muito mais vezes, não é? É verdade. Eu conheço pessoas que entraram no espaço e depois não voltaram mais, ou trabalharam com algumas pessoas e foi tão ruim que as pessoas falam, não, esquece, não quero mais, né? É verdade. É verdade, assim, e aí, pra gente que é freelance, né, a gente não tem um trabalho fixo, então tudo que eu produzo, isso se reverte em dinheiro para o meu sustento, e não é uma vida de luxo, né, que a gente tem, é uma vida que a gente trabalha e consegue viver, né? Tem hora que é uma correria, vai para um lado, vai para outro, e vai se achando, às vezes não tem tempo nem da refeição, né? Tem hora que a gente trabalha mais de 8 horas, né? Mais de 8 horas, passa das 10 horas e vai... Às vezes a gente chega a trabalhar 14 horas direto. Mas te cansa? Não, porque a gente tá fazendo o que gosta, então tá ali dentro do teatro, quando vê essa hora. Sim. Então, fazendo o que gosta, tem as horas também dos descansos, né? Mas sim. Tem uma hora que montagem é muito pegada. Você pode estar até achando estranho, assim, porra, trabalham 14 horas, que coisa esquisita, não quero trabalhar nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você trabalha com o que você ama, com o que você gosta realmente, você vai se entreter tanto com esse trabalho que você nem vai ver o tempo passar. E você vai voltar para casa, assim, com um sorriso daqui para cá, com a alma lavada e contente com a vida. Não é? É verdade. A gente trabalha, às vezes quando você está, por exemplo, Cena Contemporânea, que é um festival de teatro que tem aqui, que a gente passa 2 semanas trabalhando direto, né? Direto, todos os dias. A gente chega moído no final, né? Mas a gente chega muito começa contente. 9 da manhã, chega em casa meia-noite. E no dia seguinte está 9 da manhã no teatro. No teatro. Mas quando acaba, aquela sensação de dever cumprido. Vai chegando no meio assim, opa, agora já tá... Passou da metade, agora vamos lá. E o contato que a gente tem com vários grupos de teatro fora de Brasília e fora do Brasil, isso é recompensador, né? Com certeza. E é um aprendizado também, né? Toda hora você está aprendendo uma coisa. Como diz um poeta, diz que aprende até com os erros dos outros. Sim. Fica a dica para vocês. Aprende não errar. Sim. Fica a dica para vocês. Mesmo vocês não entrando nessa área de iluminação, busque alguma coisa que você goste realmente. Eu acredito muito, né? A gente tem se a gente tivesse a oportunidade, todo mundo, de trabalhar com o que gosta efetivamente, trabalhar com o que ama, a gente nunca iria trabalhar, porque a gente estaria fazendo sempre aquilo de boa vontade, não se chamaria trabalho, se chamaria outra coisa. E você faria de muito bom grado. Mas, infelizmente, nessa ditadura capitalista que a gente vive, que a gente precisa de dinheiro, né? Às vezes a gente se submete a trabalhar 6 horas numa coisa que a gente tem. A gente morre para passar 6 horas trabalhando. E, de repente, fica uma dica para vocês. Na arte, se vocês se encontrarem efetivamente dentro dessa área artística, né? Vai ser fantástico e você vai perceber efetivamente que o tempo passa assim, ó, e você não vai se cansar, né? Exatamente. Haroldo, vamos falar um pouco agora para eles assim, sobre a responsabilidade que é trabalhar nessa parte técnica de iluminação. O que envolve essa responsabilidade nossa? Então, a responsabilidade envolve primeiramente em horário, né? Porque se chega um grupo, você é o responsável por
abrir e fechar o teatro, então chegar para fazer a montagem. Eu até frisei numa aula passada que horário é fundamental, você sempre se organizar, chegar meia hora antes no trabalho para poder não ter esse problema de estar chegando atrasado e as pessoas começam a ligar, começam a ficar nervosas e estão certas, né? Porque te contratou para você estar ali naquele horário específico e horário, para mim horário é horário, entendeu? Marcou, tem que estar. Ah não, atrasamos, já teve grupos que marca 9 horas, vai chegar 2 horas e quer ficar até 11. Pode até ficar, mas vai ter que pagar. Porque eu estava no meu local de trabalho, entendeu? Se eu não estivesse, era outra coisa. Então, responsabilidade de trabalho, eu acho que, primeiramente, começa para mim pelo horário. E depois você trabalhar com segurança, né? Trabalhar com os EPI, estudos, igual eu falei, tipo assim, ter organização, chegar no teatro, conferir material, se está tudo funcionando, então, para você iniciar uma montagem. Porque você perde muito tempo, se caso sobe um equipamento, não está funcionando, aí você desce, aí vai trocar linha, vai saber se é linha, vai saber se é extensão, então isso é perda de tempo, né? No final do dia, desses 10 em 10 minutos você perde numa montagem, é fundamental para estar entregando o teatro. Sim, e a responsabilidade também com material também, né? Com equipamento. Aqui no Goldoni mesmo trabalha mais de 20 anos, pelo incrível que pareça, e tipo assim, o equipamento chegou algumas coisas, mas muita coisa ainda quando eu cheguei já estava e ainda funciona tudo, então tem um certo erro, fazer a manutenção preventiva, porque aqui trabalhando o tempo todo na área de risco, né? Então, se você for a manutenção, o risco do choque é mínimo. Existe uma outra responsabilidade também, que é a responsabilidade com o espetáculo, né? Exatamente. A responsabilidade com o espetáculo é de chegar sempre antes, dar uma verificada se você está operando luz, aí você tem que ver se está tudo no lugar, dar uma ligada nos equipamentos. E ver se está tudo funcionando igual está no dia anterior. Então, e você ter uma responsabilidade, sabe que vai ter uma coisa ao vivo. Então, é chegar e testar tudo e ficar atento, porque coisa ao vivo, errou, não tem que voltar atrás. E na montagem, não tem essa coisa de, manda o público esperar lá fora um pouquinho, porque aqui não acabou ainda a montagem de luz, né? Exatamente. É por isso que tem essa... Eu friso de novo essa parte de estar sempre no horário, no trabalho, porque ali você já está fazendo sua parte. Como você trabalha com várias outras pessoas durante uma montagem, a parte de cenário, às vezes tem contra-regra, tem vídeo, tem som, então tem uma parte que você terminando sua parte, você já fez sua parte, então você fica ali, entendeu? Só de stand-by, se precisar de algum ajuste, alguma coisa. Agora, se você não tem ferramenta, se atrasa para chegar no trabalho, aí começa a virar uma bola de neve, e isso vai atrapalhar lá no final, lá, quando é para entregar o palco, aí, não, vou botar a escada aqui só mais um pouco, então, isso já vai atrapalhar, porque tem que entregar para os atores, ou aquecer voz. Eles chegaram no horário deles, eles estão fazendo o trabalho deles, então tem que fazer o seu. E tem uma outra coisa também, que é você tratar com carinho o trabalho que é dos outros também, né? Assim, porque, por exemplo, você é contratado para trabalhar num espetáculo, e esse espetáculo, ele é um sonho, vamos dizer assim, de alguém que te contratou, né? E você tem que fazer da melhor forma possível a realização daquele sonho, né? Exatamente. Aqui em Brasília mesmo acontece muito de uma pessoa ser de outra área, né, contrata você para estar fazendo um trabalho, porque ela está tirando do salário dela para estar pagando um teatro, pagando uma produtora, pagando uma figurinista, então tem que ter esse respeito, né?
se você é só o técnico, respeitar também a parte do iluminador, porque, não, já tem uma luz montada, vou usar essa luz aqui porque o iluminador não está. Isso, para mim, não existe. Isso tudo é respeito com todos aqueles profissionais que foram contratados para executar aquela obra. Sim, por isso que é interessante, assim, qualquer trabalho que você fizer, a responsabilidade e abraçar o trabalho com carinho e respeito é fundamental, né? Isso vai te destacar dentro do mercado de trabalho, faz você ter mais trabalho e faz as pessoas confiarem em você, entregar o trabalho nas suas mãos, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei, assim como o Haroldo, eu comecei como técnico também. Assim, eu não era ninguém, eu comecei a fazer universidade na Universidade de Brasília. Lá teve uma matéria de iluminação cênica que chamaram o Dalton, que é esse iluminador que ele falou aqui, para mim foi a pessoa que me abriu essas portas, e eu tenho uma admiração por ele e uma gratidão por ele muito grande, e sempre deixo isso registrado, essa gratidão que eu tenho pelo Dalton Camargos, né? Comecei como assistente dele, comecei como técnico de luz, e aí essa coisa da criação foi me envolvendo e eu acabei entrando como criador de luz, ou seja, como iluminador. E eu vejo que cada espetáculo que eu faço, eu tomo esse espetáculo como se fosse meu, porque é meu também. Sou eu que estou trabalhando dentro dele. Eu defendo o espetáculo de unhas e dentes, mesmo às vezes você fala assim, putz, mas o espetáculo é ruim. Cara, é ruim. Você sabe que é ruim, mas você vai fazer o seu melhor. Não é porque o espetáculo é ruim, você vai fazer de qualquer jeito. Porque aquela pessoa pode errar, não é? Exatamente. Tem o direito de errar. Tem o direito de errar. E você vai tentar fazer com que aquele espetáculo fique o mais belo, pelo menos com a luz, possível. E da outra vez ela vai acertar. E quando ela for acertar, ela vai te chamar novamente, né? Se você se entrega de corpo e alma. E é isso que eu faço, assim, eu me entrego de corpo e alma em todo e qualquer trabalho que eu me dedico. Porque é uma coisa que a gente gosta, né? Exatamente. Não tem como. E tem uma coisa que, quando a gente trabalha nessa área, acho que para qualquer trabalho também, é uma das coisas que eu chamo de tempo mental, que a gente pode chamar também de dedicação. Quanto mais você se dedica para alguma coisa, melhor ela sai, né? Quanto mais tempo você se dedica fazendo, pesquisando, lendo, entendendo, melhor é o resultado final. Assim, acho que aqui pra gente, se a gente, na nossa área de trabalho, se a gente trabalha de qualquer jeito, além do seu serviço ser um serviço ruim, você pode botar a vida das pessoas em risco também, né? Exatamente. Você pode deixar um fio desencapado, um refletor mal posicionado e mal preso. Já pensou se um refletor cai na cabeça de uma pessoa em cena? Exatamente. Falei isso na aula também. Os perigos, né, que acontecem, né? Um simples capacete já te protege, então tem um monte de gente montando, principalmente lá na Funarte mesmo, né? Eu citei o exemplo que todo mundo, os iluminadores trabalham por cima, soltam a chave, então tem umas pessoas montando um linóleo, então é tudo perigoso, um cenário. Então Sim. tem que se precaver sobre essas coisas porque é perigoso. Eu tenho alguns exemplos que eu posso dar para vocês dessa responsabilidade de você trabalhar irresponsavelmente ou trabalhar de qualquer jeito. Vamos lá. Tem um exemplo que é de fora aqui de Brasília. Eu conheci um técnico de uma empresa de iluminação. Eles estavam fazendo o Salão do Automóvel. E o Salão do Automóvel, você tem os carros que são lançamentos, né? Carros muito caros. E às vezes lá dentro você tem uns carros conceito, que são carros que nunca vão ser vendidos, mas eles estão testando alguns equipamentos, testando alguns desenhos para saber se o público aceita ou não, ou se aquele desempenho, se aquele equipamento traz um desempenho ou segurança para o carro melhor, que são carros únicos, que demoram às vezes 2 anos para ficar pronto, que não existe outro carro igual aquele.
E teve uma empresa que levou um monte de gente inexperiente para montar a luz, porque estava cheio de trabalho. E aí, como não tinha gente, foi contratando um monte de técnicos inexperientes. E às vezes pessoas que nem eram técnicas. E eles foram subindo os refletores. E tinha um monte de refletores, aqueles refletores eletrônicos, que a gente falou de multiparâmetros, que são refletores que se movimentam, que a luz se movimenta no espaço. E, cara, tinha um carro conceito, que é esse carro que é exclusivo, único, e o cara, quando foi botar esse moving light lá em cima, que é um refletor que pesa o quê? Uns 10 quilos? Uns 10, 12 quilos. 10, 12 quilos, né? E a gente está falando de uma altura aí de, no mínimo, 8 metros. Imagina alguma coisa de ferro a 8 metros de altura. O cara esqueceu de apertar os parafusos na garra e na hora que o refletor começou a se mover, a garra soltou. Até aí isso pode acontecer. Para isso tem os cabos de segurança. Você falou dos cabos de segurança, né? Com certeza. Se tivesse os cabos de segurança, não teria acontecido. O cara de preguiça não colocou o cabo de segurança. E sabe o que aconteceu com esse refletor que estava em cima desse carro conceito? Por sorte, ele caiu, Haroldo. O cara falou assim, que um palmo da porta do carro e quicou para o outro lado. Ele não quicou para o carro, mas ele caiu, bum! Imagina se cai no meio do carro. Olha a complicação, né? Olha o prejuízo. Né? Olha o prejuízo. Alguém ia pagar. Sim. E olha, imagina, a fábrica ali, ela não teria outro carro para substituir e nem peça para consertar, né? Exatamente. Olha a responsabilidade que a gente tem. Um outro exemplo que eu tenho foi aqui numa exposição, aqui em Brasília, ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Era uma exposição de algumas obras em cerâmica da África, mas da África antiga, coisa que eles foram escavando e descobrindo. Um dos técnicos que foram contratados, e é um técnico que a gente conhece, ele é bem experiente, né? Ele é bem experiente, acho que você até sabe dessa história, né? Ele é bem experiente, é um dos melhores aqui, mas naquele dia ele estava completamente desatento. E ele deixou, na hora que ele estava passando com as escadas ou equipamento, completamente desatento, ele esbarrou num jarro de barro. E aí a gente está falando de coisas desenterradas, históricas, é história. E aí o vaso cambaleou, ele conseguiu pegar o vaso, mas a tampa do vaso cai e quebra. Ou seja, não tem como mais fazer, é história. Foi uma dor de cabeça para o iluminador que estava fazendo o espaço, foi uma dor de cabeça para a produção. A pessoa que estava lá levando as obras, né, históricas ali, nossa, quis processar todo mundo. O Banco do Brasil também, o Centro Cultural do Banco do Brasil veio também para tentar apaziguar. Foi uma coisa extremamente complicada. Complicadíssimo. Mais uma vez, para reforçar, a responsabilidade no trabalho é muito grande. Às vezes você está trabalhando com um refletor como esses daqui que a gente mostrou para vocês. São refletores pequenininhos que eles custam, sei lá, no máximo R$100, né? R$100. Mas se isso cai e quebra algum equipamento ou algum outro equipamento de cena que são caros ou são exclusivos, não tem como voltar, né? E trabalhar com teatro, às vezes, para quem assume seriamente essa postura de trabalhar com teatro, te traz essa responsabilidade e esse pensar no que pode vir a acontecer, né? Exatamente. Tem muitas montagens que a vara da geral fica na arquibancada, fica no público, então se você não toma um cuidado, você está correndo sério risco de um refletor cair de lá e é problema, que é vida humana, que não tem valor mesmo. Por isso que a gente tem que sempre nos especializar cada vez mais naquilo que a gente faz, independente do que a gente faça. A gente tem, por exemplo,
ir atrás de cursos como esses que vocês estão fazendo, ou se juntar mais com alguns profissionais da área, ir atrás desses profissionais para saber como é que se trabalha cada vez melhor, e não tenha medo de perguntar, né? Exatamente. É melhor Perguntar não ofende. Sim, é melhor você perguntar e dizer assim, não sei fazer, me ensina, né? Do que depois acontecer algum problema, dar um pipoco, a coisa estourar e não ter espetáculo naquele dia, né? É um prejuízo. É um prejuízo muito grande, que às vezes poderia ter sido... esse prejuízo poderia não acontecer se você tivesse um pouco mais de atenção, ou se tivesse o desejo, a pergunta. Se olha, como é que eu faço mesmo? Pus certo? Não pus certo? É preferível perguntar do que ficar calado, né? Ninguém vai te julgar nesse processo. E como o Haroldo falou, a gente está aqui para passar conhecimento, né? Exatamente. Muito grande. Vamos falar como é que funciona o trabalho, Haroldo, aqui em Brasília. Como é que funciona esse trabalho como é que a gente recebe? Como é que a gente é contratado? Vamos falar disso? Bora. Normalmente eu sou sempre indicado ou sou convidado. Então, como eu conheço muitos produtores, conheço diretores aqui em Brasília, então já trabalhei com vários, quase todos. Então faço um trabalho com um que vai passando para outro. Conheço muitos produtores aqui também, que é importantíssimo você ter esse entendimento de trabalhar bem uma vez para depois você estar sendo chamado novamente. Então, aí você senta, vê o projeto e dá sequência nesse projeto. O aceito ou não aceito, por causa de agenda às vezes também, porque chega uma parte que minha agenda normalmente tem muita coisa já agendada, então às vezes eu não consigo estar fazendo por causa de agenda também, mas sempre que posso, estou fazendo os trabalhos com muito amor, sempre. Mas você é contratado assim, por diária, por projeto? Depende muito, entendeu? Se for só para fazer uma montagem, normalmente são diárias. Se for para ficar uma temporada, ou criar luz, ou então só assumir a luz de outra pessoa e ficar operando, responsável pela operação, aí normalmente tanto faz ser diária como chama-se um pacote, né? Fecha um pacote até o final do projeto e ao final da temporada, e assim vai fluindo. E a gente recebe por cada função que a gente faz no projeto, né? Exatamente. Tem a função da criação, da montagem e da operação. Então, e a desmontagem ainda que entra nessas 4 funções, porque tudo que você monta, um dia você vai desmontar, né? Sim. Então, às vezes eles não entendem por que desmontagem. Alguns espaços aqui de Brasília também, eles exigem que no final da sua temporada você desce todos os refletores e deixa tudo embaixo. Então eles às vezes não entendem de ter, não, vai chamar um assistente para montar, para desmontar, quem não monta sozinho. Aí entra aquela parte da segurança, né? De ter que ter um assistente, alguém segurando uma escada, passando um cabo, você tá lá em cima da escada toda hora descendo e subindo. Chega uma hora que, dependendo da montagem, você cansa, então, da altura, do espaço, então vai passando o material e você vai instalando, vai anotando linhas. Então é fundamental você sempre estar trabalhando pelo menos com mais uma pessoa no teatro, sempre. É o dividir trabalhos para conquistar qualidade nesse trabalho, né? O que mais ou menos acontece em Brasília, isso não é uma regra, mas, por exemplo, quando você tem um espetáculo para você trabalhar como iluminador, né, com luz, as pessoas te contratam primeiro o iluminador, né, para a pessoa que vai pensar essa luz, como essas luzes vão ser colocadas, quais as cores, quais as intensidades, né, quais os refletores, quais equipamentos que a gente vai utilizar. Essa pessoa, chamada iluminador, ela vai montar todo o projeto de luz. No momento em que esse projeto está pronto, aí ele vai para a execução, que é quando os espetáculos eles vão estrear. Nessa execução,
esse iluminador acaba contratando, ou também a parte de produção, né? Acaba contratando os técnicos de montagem. Geralmente, e isso eu acho que é uma herança que o Dalton deixou para a gente aqui em Brasília, né? É sempre trabalhar com 2 técnicos de montagem, que é justamente isso que o Haroldo falou. Ou você tem 2 pessoas em escadas diferentes montando ou fazendo coisas diferentes, e você, enquanto iluminador ou assistente de luz, o assistente desse iluminador, auxiliando esses montadores, né? Ou você tem os 2 montadores num local só, um montando e o outro auxiliando. Mas é sempre importante, né? Exatamente. Essas pessoas, elas vão receber por esse trabalho de montagem. Esse técnico de luz vai receber, às vezes, a maioria das vezes, é por diária, né? Exatamente. Ele vai receber uma diária de trabalho. E essa diária de trabalho varia muito de quem te contrata, né? Varia do iluminador ou varia da produção. Geralmente tem um valor fixo dentro do projeto, ou às vezes a pessoa tem que desembolsar porque não teve no projeto, aí tem que desembolsar um valor. Mas uma das coisas que vocês têm que ter muito clara é que quando for cobrar essa diária, nessa diária tem que estar incluso a passagem de ônibus de vocês e a alimentação, ou a passagem que mesmo você indo de carro, por exemplo, né, assim, mas que cubra ali um pouco esse combustível e a alimentação, né? Óbvio, quem está começando nesse trabalho, às vezes vai ganhar um pouquinho menos, e quem está já há muito tempo e é uma mão de obra mais qualificada vai ganhar um pouco mais. Depois que esse espetáculo é montado, isso pode demorar às vezes um dia, que é geralmente o que acontece aqui em Brasília, a gente demora um dia ou 2 no máximo. Muito difícil a gente ter grandes produções que a gente demora 4, 5 dias montando, isso mais em São Paulo e Rio, acontece muito disso. Mas depois que isso está pronto, acontece o ensaio geral, e aí nesse processo vai entrar uma outra pessoa que é o operador de luz. Esse operador de luz ele vai receber por sessão apresentada. Por exemplo, se você tem num dia 2 apresentações do mesmo espetáculo, esse operador de luz ele vai receber 2 vezes. Vai receber pela primeira sessão e vai receber pela segunda sessão. Exatamente. Porque isso é um trabalho. Não existe essa coisa de eu vou fazer 3 sessões e você que vai estar aí operando a luz, você vai receber como se fosse uma diária. Para o operador de luz não existe esse papo de diária, porque o trabalho dele é executar aquela luz para aquele espetáculo naquele momento. Se você está executando 2, 3 vezes no dia, você vai receber 2, 3 vezes o valor do seu trabalho. E é isso que é acertado, né? E tem uns produtores que endoidam com isso. Tem gente que vai falar do produtor, ele endoida, não entende. Eu falei, seus atores vão receber pela outra sessão? Aí às vezes fica calado, né? Porque tem umas pessoas que não entendem, entendeu? Se um técnico está no teatro, ele tem que fazer tudo por eles. Eu faço tudo por eles também, entendeu? Eu faço na minha parte, que eu estou ali auxiliando eles na montagem. Muitas vezes eu monto também, subo na escada, não tem técnico, vou lá, ajudo, sem problema nenhum. Mas operação eu só faço por sessão. Isso tem que ficar muito claro, né? E no momento, às vezes, o que acontece é que você pode ter várias sessões, várias apresentações, e isso ser muito acordado, ser feito um pacote, né? Assim, por exemplo, você vai ganhar... Ser flexível, você vai ganhar no montante, você não vai ganhar somente um. Se você cobra um valor para é diferente de você cobrar um valor para 10, 20, que é o que você sabe que você vai receber, né? Você vai dar uma flexibilizada às vezes. E aí os acordos acontecem na nossa área teatral, são muito importantes, acordar antes, né? Exatamente. Sempre já está trabalhando, entendeu? Tem uns trabalhos que realmente na nossa realidade, né, Marcelo? Às vezes você vai trabalhar por bilheteria, X de bilheteria. Para umas pessoas compensa, para outras já não compensa, porque já tem custo de gasolina,
deslocamento, tem muita coisa envolvida nisso. E principalmente para quem trabalha, quem mora em satélites, Sim. Aí o ônibus aqui é precário, então dependendo do horário é muito difícil voltar, você tem que vir de carro. Aí é nessas coisas que tem que entrar, entendeu? Um balançamento de tudo para não ficar no prejuízo. Eu tenho um exemplo dessa coisa de você acertar os valores antes, não acertar esses valores antes e pensando que as coisas estão acertadas e as negociações lá na frente serem completamente diferentes. Né? Bem diferentes. Eu era técnico de teatro, eu era técnico de montagem, e isso ali é por volta de 99, eu acho. A diária que a gente recebia na época era R$50. Eu não lembro se era 98 ou 99, mas era mais ou menos nessa linha. A diária de montagem eram R$50. A gente ficou montando, que era um espetáculo de teatro e uma exposição ao mesmo tempo. Já sabe de quem eu estou falando, né? A gente tinha que montar essa exposição e depois montar o espetáculo de teatro. E aí o que aconteceu? Eu já vinha trabalhando com o Dalton era responsável por essas montagens, e eu sabia que o Dalton me pagava R$50 a diária. E R$50 na época, cara, era muito bacana. Eu abastecia meu carro, dava para ir e voltar, sobrava uma grana ainda. E eu era estudante também da Universidade de Brasília, então não tinha muito dinheiro, e todo o dinheiro que entrava para mim era uma felicidade. E aí eu fui computando. O salário, R$50 em 30 dias de montagem, e estava eu e mais um outro técnico. A gente tinha 30 dias trabalhando direto, só que às vezes a gente ficava sem fazer nada porque não tinha material para fazer, mas a gente estava lá, cumprindo o nosso horário de manhã e de tarde, para que a coisa, e às vezes à noite, para que as coisas pudessem acontecer. E depois, quando aconteceu a exposição, e aí vem a parte do teatro, a gente montou também a parte de teatro, e eu fico mais 15 dias trabalhando no teatro, fazendo as operações. Cara, eu fiz as contas, dava uma grana muito boa para quem é adolescente ali, um jovem, né, um adulto jovem. Cara, era uma grana muito legal e massa. E as pessoas demoraram 6 meses para pagar. Depois, quando me chama para receber, senta na minha frente e fala: então, quanto você quer receber? Eu, como assim quanto eu quero receber? Uai, 50%, R$50 a diária. E aí ele: não, mas aí é muito caro. Eu assim, eu trabalhei. Aí ele: não, mas teve dia que você não fez nada. Mas eu não fiz nada porque você não me deu trabalho, não tinha material, mas eu estava lá. Aí ele: não, R$50 é muito caro, você vai ganhar mais do que os atores. Gente, mas são trabalhos diferentes. Eu estava lá e essa diária. E o cara insistindo para pagar menos. Eu fiquei tão chateado que eu falei assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fechar em R$40. Você pega esses 45 dias, faz uma diária de R$40 e fecha pra gente. Aí ele: tá bom, me deu o cheque, na época tinha me dado o cheque, eu peguei. Aí ele chamou o outro técnico foi lá receber também. Pro outro técnico ele virou assim: olha, o Marcelo recebeu aqui R$30, 25 para você, tá bom, de diária? Olha que absurdo. Eu conheço demais aqui. Por isso que é muito importante você combinar as coisas antes. Mas tem coisas, Haroldo, que a gente às vezes não vale o dinheiro que paga, né? Assim, exatamente. Tão bom que é trabalhar, né? Exatamente. A gente ganha mais coisas fora o dinheiro do que o dinheiro. Não é verdade? É verdade. É bem grande assim, a satisfação de estar trabalhando. Às vezes você vai para trabalhar porque você gosta, né? Exatamente. Porque você ama. Porque ali é um final de semana que você praticamente não tem mais, um final de tarde, de domingo, que você queria sair com a família, que não vai mais, que já tem um compromisso com o teatro, então esse tipo de coisa, mas é muito gratificante. Sim. Às vezes você tem pessoas muito legais trabalhando num projeto muito bacana, com dinheiro pequenininho, mas o projeto é tão lindo que você acaba compensando. Você trabalha nesse com pouco dinheiro ou até mesmo de graça
porque é tão bom estar ali junto com aquelas pessoas e é tão bom você estar trabalhando ali que você compensa em outros trabalhos. Os outros trabalhos você vai fazer e você vai ganhar o seu dinheiro lá. Nessa nossa área também existe essa coisa de você trabalhar por amor, né? Exatamente. E eu espero que com vocês a gente tenha passado um pouco para vocês esse amor que a gente tem na nossa profissão. Tanto o Haroldo como eu somos duas pessoas que amamos o que fazemos. E eu tenho certeza, se vocês tiverem a fim de entrar nesse mundo também, vocês vão se apaixonar em primeiro momento. E espero que vocês superem as dificuldades para você efetivamente amar essa profissão, que é uma profissão que literalmente é de muita luz e muito gratificante. E aí eu volto a perguntar para o Haroldo, você trocaria trabalhar com luz para trabalhar em qualquer outro local, em algum escritório, Haroldo? Nunca passou por minha cabeça. Eu também não, gente. Quer falar alguma coisa, Haroldo? Não, só quero, na verdade, agradecer a todos por essa oportunidade, agradecer você, Marcelo, por ter topado isso nesse momento tão difícil de estar aqui comigo gravando aqui esses vídeos. Fico muito feliz por você estar aqui nesse momento. Eu que me sinto honrado, Haroldo. É um parceiro de trabalho, gente. Então, eu agradeço também ao Complexo Cultural Samambaia por ter proporcionado esse projeto para vocês. É um complexo que vem transformando a cidade da Samambaia com arte e cultura. Eu agradeço também a vocês que se inscreveram, que sem vocês não faria nenhum sentido a gente estar aqui. Espero que vocês efetivamente se interessem por essa área, uma área gratificante, a gente já falou disso. Agradecemos também à Secretaria de Cultura com essa parceria feita para que esses cursos pudessem acontecer, né? Muito feliz por estar aqui também, Haroldo. Obrigado, velho. Ops, valeu. Bom, a gente fica por aqui e eu espero profundamente a gente possa se encontrar num futuro muito breve, pessoalmente, em outras oficinas. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação e vamos seguir juntos.